Ô, Cláudio Rezende, o Grêmio tá desesperado. Aliás, o Grêmio, a Itatiaia antecipou ontem, contratou o Marcos Rocha, né? O Marcos Rocha, revelado pelo Galo, passou pelo América, vai ser reforço do Grêmio. Grêmio que também não vai ter o seu principal jogador, né? O Brett White tá fora do jogo, já as informações completas do Grêmio. O Brett White, inclusive, forçou o cartão pra não jogar na Arena MRV por causa do gramado sintético. Mas e o Galo, hein? O Grêmio tá cheio de problemas. E o Galo, hein? Sou mais o Galo, viu, Cláudio? Abraço pra você, boa tarde. Chega mais, Rezendão. Um abraço, Thiago, boa tarde a você também, aos nossos comentaristas. Quem acompanha o Rádio Esportes desse sabadão, o Grêmio tem uma vantagem física, né, Thiago? Ficou a semana inteira aí se preparando pro jogo. O Galo teve que jogar na quinta-feira à noite, foi desgastante a virada sobre o Godoy Cruz na Arena MRV. Mas, de qualquer forma, tem que manter o embalo, né? Agora tem que enfrentar o tricolor gaúcho, explorar essa questão psicológica. O adversário vive um momento aí instável na parte de baixo da tabela, treinador pressionado. E aí o Galo, o técnico Cuca, vai deixar para a última hora, Thiago. Porque hoje, o treinamento agora pela manhã, ainda algumas dúvidas, muita conversa do departamento físico, fisiologia, para Cuca definir, né? Qual que é a melhor escolha, estratégia de escalação para amanhã. O treinador se mostrou muito preocupado com a sequência de jogos, maratona e de decisões, né? O Cuca lembrou que desde quando o Atlético voltou dos Estados Unidos, lá no início do ano, é decisão atrás de decisão. O Galo voltou apertado no Mineiro. Não podia perder pontos. Conseguiu chegar, foi campeão mineiro. Aí depois começaram os jogos de mata-mata Copa do Brasil. Aquelas primeiras fases sempre complicadas, né? Tem viagens longas, difíceis. Vem o Campeonato Brasileiro, todo jogo é decisão, todo jogo é complicado. E agora mata-mata de Copa do Brasil contra o Cruzeiro, daqui a algumas semanas. Tem esta quinta-feira o Godoy Cruz lá na Argentina. E aí o Cuca, que até roda pouco o elenco, né, Thiago? Amanhã, com esse cuidado especial aí. Nós conseguimos apurar que o zagueiro Lianco, passando por exames de imagem, virou dúvida o Lianco. Ah, não brinca. Virou dúvida. É o dia que o Ancelotti vem, né, Thiago? Pra ele é ruim, né? O treinador da seleção brasileira vai estar no estádio. Aí tá todo mundo falando, Lianco vai pra seleção, o Brasil precisa de zagueiro. O Lianco não vai jogar, Cláudio? Virou dúvida, né? Virou dúvida, mas também, né, Thiago? O Cuca e o Lianco, eles têm que pensar numa sequência. Não adianta também forçar a barra. Mesmo se ele não tiver lesão aí, se esse exame não apontar lesão, se apontar complica mais, né? Mas se ele não teve, será que vale a pena arriscar o Lianco amanhã, com o jogo já na quinta-feira? Lá na Argentina, a decisão de mata-mata. E não só o Lianco, né, Thiago? Tem alguns outros atletas aí desgastados também. O Cuca gostou dos novatos no último jogo. Alexander, será que não começa jogando já? O próprio Biel, né, no ataque, tirando Gabriel Menino e Rony. Pode ser, eu acho que esse jogo amanhã o Cuca vai tentar algo diferente aí pra quem sabe, buscar soluções esse time titular do Atlético para os mata-mata que vem pela frente, Thiago. Ô, Ale Oliveira, eu acho que nunca vale a pena arriscar, né, a integridade física de um atleta, a saúde, mas sabendo que o homem vem aí, que o técnico da seleção tá na área, vai pro sacrifício, também o cara não convoca de um jogo, mas um jogo pode ajudar, né, Ale? Olhando no campo ali, tete a tete, será que vale a pena arriscar, Ale? Tomara que ele não vá pro sacrifício, né? Tomara que ele seja preservado, porque se ele não tiver 100%, ele pode sim correr mais riscos e aí ficar fora de um jogo eliminatório, né? Um jogo tão importante. Claro que os jogos do brasileiro têm a sua relevância, mas esse caráter decisivo do mata-mata, muito mais, né? Nesse momento deveria ser a prioridade. Acho que a vantagem do Atlético, depois das contratações, depois de normalizar todas as pendências e tal, é que alguns dos reservas, né, que o Claudião sugeriu, são melhores que os titulares, né? Então o Alexander é melhor do que o seu titular. Acho que o Biel ou até o Dudu, eles estão jogando mais do que o Rony, sabe? Você tem o Renier, que pode ganhar ritmo. Então você tem alguns reservas hoje que são melhores do que os jogadores que têm saído jogando. O que é uma vantagem absurda pro Cuca, né? Porque até outro dia a gente ficava falando aqui que o treinador do Atlético, ele era refém dos jogadores. Se os caras jogassem mal, jogassem bem, tivesse cansado, ele tinha que colocar os caras pra jogar, porque ele mudava e piorava, né? Então, que bom que o Atlético tem boas alternativas. E vou te falar, qualquer escalação que o Atlético colocar em campo nesse momento, qualquer escalação acho que é exagero, mas com algumas mudanças, um time misto, mesmo assim, é melhor do que o Grêmio, que tá passando por uma fase horrorosa. Meu amigo o Farido, né? Tá, coitado, ele tá sofrendo. A hérnia do Farido já tá batendo lá no jogo. Você chegou a ver a hérnia dele? Para de ficar mostrando a hérnia. É realmente deselegante, Meio-dia, 10 minutos, até pra Nath poder falar um pouquinho mais. Da hérnia? Não, do Grêmio, né? Ah, que susto. Colocar a Nath falar de hérnia, rapaz. Não sei, você Cala a boca. Meio-dia, 10 minutos. Ô, Pedro Abílio, vamos falar do Grêmio, o tricolor gaúcho, camisa pesadíssima, mas o Mano Menezes, pra quem não acompanha, eu estava ouvindo o Ale Oliveira, o último jogo, quando o Grêmio conseguiu a proeza de perder em casa pro Sport Recife. O Mano Menezes, o vice-presidente foi pra entrevista e bancou o Mano. O Mano se Deus me livre, eu quero sair daqui. O Mano, faltou falar isso, mais ou menos isso. Mas bancaram a permanência dele, Pedro Abílio. Esse Grêmio vem sem confiança nenhuma. Amanhã não, hein, tricolor. Sou mais o Galo, viu, Pedro Abílio? Um abraço, boa tarde. O que você me conta do tricolor gaúcho? Tá em frangalhos o Grêmio, hein, Pedro Abílio?
Alô, Thiago, um abraço pra você. Ótima tarde pra quem tá no Rádio Esportes. O Grêmio chega em crise, em 15º colocado com apenas 20 pontos. Na última partida, derrota em casa pro Sport pelo placar de 1-0, com gol do Mateuzinho, ex-América. O Grêmio teve nessa partida a estreia do Carlos Vinícius, mas a situação do Mano Menezes se agravou, porque foi a primeira vítima do Sport no Campeonato Brasileiro. Mano pode ser demitido, dependendo do resultado e do contexto amanhã aqui na Arena, segundo a imprensa gaúcha. O Grêmio acertou a contratação do Marcos Rocha, lateral direito revelado pelo Galo, 36 anos, estava há 8 temporadas no Palmeiras, mas ele ainda não deve estrear, só na próxima rodada. Quem estreou no último jogo foi o atacante Carlos Vinícius, provável titular para amanhã na Arena MRV, já que o dinamarquês Bright White cumpre suspensão pelo 3º cartão amarelo. Ele é o artilheiro do Grêmio no ano com 15 gols e não joga amanhã. Ainda sem Rocha, tem problema então na lateral direita. O volante Camilo segue improvisado. Um time provável com Thiago Volpe, Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo ou Kahneman e Marlon na esquerda, Dodi, Cuejar e Edenilson, os 3 volantes, Kiki Oliveira, Pavon e Carlos Vinícius. Com informações do Grêmio, Pedro Abílio, seu nome e seu bairro. Valeu, Pedro. Ô, Grêmio, domingão não, hein? Domingo não, Grêmio. Nath Fiuza, o Bright White forçou amarelo pra não jogar na grama sintética. É um Grêmio que eu vou te contar, dos piores aí que eu já vi nos últimos anos. E olha que o Grêmio já teve time bem feio aí recentemente, viu, Nath? É um Grêmio que tem muitas dificuldades, né? A gente tá falando desse Grêmio que oscila já há bastante tempo. Na Copa do Brasil, foi avançando enquanto conseguiu, muito mais pelo erro do adversário, pelo demérito do adversário, do que pelo mérito do próprio Grêmio. Agora conseguiu essa proeza de perder pro Sport e ainda dentro de casa, em Porto Alegre, chega sem confiança nenhuma. Então acho que o Atlético tem que montar uma escalação, obviamente usando o bom senso, respeitando a parte física, o desgaste e tudo mais, mas tem que encarar esse jogo como o único resultado que importa, que interessa é a vitória. Porque numa trajetória do Atlético jogando dentro de casa, pegando um Grêmio, ainda que uma grande equipe, com uma camisa muito pesada, mas neste momento não dá pra desperdiçar esses pontos. E ainda é um Grêmio que vai vir sem o seu principal atacante. Você falava aí da situação do Bright White, o Mano Menezes, né, muito desprestigiado. Nem sei se já tá conseguindo também motivar, né, tirar o melhor desses atletas. E é um Atlético que tem que também entender o momento da temporada, né, Thiago? Eu até fiz um exercício hoje, mais cedo, de ver com quantos pontos o Galo terminou o primeiro turno do campeonato em 2024, né? O Atlético terminou com também na 10ª posição, a mesma posição que tá hoje, abre o retorno, mas tinha 28 pontos. O Atlético tem 2 jogos atrasados, né? Hoje tem 24 pontos, ou seja, pode fechar o primeiro turno com os duelos contra Fortaleza e Sport com 30 pontos, fazendo mais do que conseguiu na temporada passada. Mas estou citando esses números para dizer que é uma média bem parecida. E a gente sabe que o Atlético sofreu na reta final do Brasileirão do ano passado, muito em função de priorizar as Copas, que é completamente aceito neste momento. O Atlético, para mim, é um dos favoritos na Copa Sul-Americana. Na Copa do Brasil tá tudo muito aberto, mas um jogo contra o Grêmio nessa situação tem que aproveitar para vencer, porque são pontos que fazem a diferença. Ô, Cláudio Rezende, o Atlético, você já falou do Liango, que é dúvida, mas o Cuca pensa em poupar alguém, segurar, tem esse jogo da volta. O Atlético conseguiu uma vantagem importante, mas não é uma vantagem confortável para jogar na Argentina, a ponto de tirar jogadores do mata-mata. O Galo vai priorizar alguma das competições, a possibilidade de poupar contra o Grêmio para colocar todo mundo na Argentina, vice-versa? Coloca todo mundo amanhã, poupa pro jogo da Argentina. Tem alguma possibilidade nesse sentido, Rezendão? Olha, o Atlético não vai poupar na Argentina, né? Se tiver que poupar é amanhã, porque até pela proximidade dos jogos, né, Thiago? Quinta-noite para domingo à tarde. O período foi bem curto de recuperação, por isso que o Cuca tá segurando até amanhã. E aí, ele tem algumas possibilidades. A gente até montou o campinho aí pra gente trazer a provável escalação do Atlético. O Saravia ainda não tá pronto, então Everson no gol. O Natanael vai jogar de novo na direita. O Lianco tá ali. E outro detalhe, se não der pro Lianco, é dor de cabeça, né? Porque quem que era o reserva imediato? Igor Rabelo. Já se foi. O Igor Rabelo até treinou hoje, mas já tá naquele processo final, né? Vai colocar o Igor Rabelo pra jogar? Eu acho pouco provável, não né? Não dá, né? O cara já tá se despedindo, né? E aí o Alonso e o Arana. Quais são as opções sem o Lianco? Mas o Vitor Hugo não dá? Tem o Vitor Hugo, que é canhoto também, poderia ter 2 canhotos na zaga. Né? O Alonso e o Vitor Hugo. Ó, que perigo, hein, Ale? Nossa senhora. A outra opção é o Ivan Roman, mas tá atrás, né? O último jogo nem ficou no banco. Aí não é que perigo, é que peligro, que peligroso, olha. Não é uma zaga dos sonhos, né? Mas também eu não correria risco se o Lianco não tivesse 100%, eu não correria esse risco. Mas sem Lianco quem vai? Tem que ser o Vitor Hugo, ele que pediu o Vitor Hugo, não foi ele que pediu? Nunca foi. Mas com 2 canhotos ali? Mas fazer o que? Eu acho que a perna que os caras chutam é o de menos nessa história, você quer saber? O meio campo ali, Alan Franco. Desculpa, Cláudio, aquela história, né? O cara quando tem a perna ruim é boa, no caso tem 2 ruins. Exatamente. O meio de campo, Alan Franco, normalmente não fica fora, né, Thiago? O jogador que fisicamente é tranquilo. Aí eu coloquei Alexander, Gustavo Scarpa ou Igor Gomes, porque o Scarpa também, o último jogo, jogou só meio tempo. Né? Dá pra jogar, né? Dá pra jogar. E aí o Coelho, com o Rony ou o Biel, eu coloco ali o Biel, porque o Biel tá precisando de ritmo. O Rony vem numa sequência muito forte, né? Jogou só meio tempo também. E o Hulk descansou recentemente, né, Alê? Não sei. O Hulk... eu acho que o Hulk vai, viu? Joga em casa. Olha, esse é o meio campo ideal do Galo? Alexander, Alan Franco e Scarpa? Eu acho que pode ser sim, viu? Você pode colocar o menino aí, a gente falou muito sobre isso, né? Você pode colocar o menino... Não, mas depois de quinta não dá não, cara. Não, mas tô falando, se você quiser jogar com 2 atacantes, você tem que encorpar um pouco mais o meio campo, você tem essa possibilidade. Mas se for com 3, pra mim esse é o meio campo titular do Atlético. E aí, Nath, temos o meio campo, o Premier
do meio campo do Galo com o Alexander, Alan Franco e o Gustavo Scarpa, que é ali no nosso campinho, pra quem tá no YouTube. É o campinho. Cala a boca, ele campeão estádio lá da Colômbia, não tem nada a ver. Ô, Nath, aqui a gente colocou a formação no 4-3-3, mas eu imagino que o Alexander e o Alan Franco, ele mude um pouquinho, né? Porque ficam os dois volantes ali plantados à frente da zaga, dá mais liberdade pro Scarpa, não seria isso, Nath? Sim, provavelmente, né? Até porque a gente sabe também que o Alexander, ele tem a capacidade de ajudar com e sem a bola, né? Ajuda a marcar, mas também sai pro jogo. Uma característica que o Alan Franco também tem, ainda que nesta temporada esteja jogando mais como um homem de marcação à frente dessa linha de zaga, mas acho que é mais ou menos isso aí. E acho que o Alexander é questão de tempo para ser titular, porque ele vem crescendo, conquistando o seu espaço, entrou muito bem na quinta-feira, enquanto o Gabriel Menino vem rateando, digamos assim. O próprio Cuca disse que ele não foi titular ainda, o Alexander, porque está se adaptando do ponto de vista físico. Eu acho que é um cara que vai agregar, vem agregando já muito nesse meio campo. Eu acho que há possibilidades ainda de mexer nesse time, principalmente agora com a chegada do Reinier, né? Você pode ter ali um meio campo até mais ousado, com 2 volantes, 2 meias, Scarpa e Reinier, e aí você abre mão de um atacante, e aí eu abriria mão de um atacante pela direita e jogaria com Coelho e Hulk, mas obviamente não dá pra jogar assim contra todos os adversários. Há momentos em que você precisa se resguardar mais, aí você joga com 2 volantes e um meia só. Então acho que é um Atlético que tá muito mais encorpado agora, e o Cuca não pode reclamar no sentido da falta de opções pra rodar esse time e ainda manter qualidade suficiente para vencer esse jogo na Arena MRV, né, Thiago? Não tenha dúvida, viu, Nath? Observando a situação do Grêmio, mesmo com as mudanças, o Atlético tem um time mais encorpado, né, Rezende? Até para ter um pouco de tranquilidade na próxima rodada. Sabe por quê, Thiago? A próxima rodada é Galo e São Paulo no Morumbi. Nossa. É o jogo antes do Clássico. Nossa. Contra o Cruzeiro. Então, esse jogo aí, a gente sabe como o Clássico muda, né? A situação. O Galo não tem tanto foco no Campeonato Brasileiro e ainda vai ter vindo da viagem da Argentina, né, Thiago? O Atlético, o Cuca, principalmente no fim de semana que vem, ele vai ter que ter cuidado de novo com o time. Jogar no Morumbi com o São Paulo normalmente é sempre difícil, complicado, né? Vem de uma sequência boa. Então é ganhar amanhã do Grêmio, mesmo com esse desgaste físico aí, rodando o elenco, para ter um pouco mais de tranquilidade, se a gente pode dizer assim, na rodada seguinte do Campeonato Brasileiro. E amanhã, Thiago, vai ter aquela promoção de novo, viu? Pra torcida do GNV da manhã. 8 horas da manhã, 50% de desconto para quem é galo na veia da massa, para comprar o ingresso para o jogo. Então, para você ter uma ideia, o ingresso mais barato da inteira, amanhã, R$ 86,00. Então, torcedor, amanhã, 8 horas, hein? Galo na veia da massa vai pagar, então, R$ 43,00. E tem ingresso a partir de R$ 25,80. Tem ingresso mais barato para esse jogo. O Galo não divulgou uma parcial por esses dias, Thiago, mas a gente deve estar aí na faixa de 12, 13 mil, de novo. Ô, Cláudio, eu não sou especialista, não sei das contas do Atlético, não sei nem quem é que define isso no Atlético atualmente. Mas eu acho que o momento do Atlético, o momento do país, a situação financeira... Poxa, o Atlético jogou uma decisão de Sul-Americana para 23 mil pessoas. Vou te falar, vazio o estádio. Vazio o estádio. E amanhã nós estamos indo com uma previsão mais ou menos parecida, né? Então, cara, por que não? Eu não sei até operacionalmente se isso é possível, mas, poxa, quem tem o sócio aí do Atlético, que tem ingresso garantido, deixa o cara levar mais um acompanhante, pra incentivar até quem já tem esse sócio a ir ao jogo, sabe? Eu acho que precisa um pouquinho mais de criatividade aí da parte do programa de sócio do Galo e de incentivar nesse momento, olha como é bom ser sócio, hein? O sócio vai poder levar mais um de graça e 50% no outro ingresso, alguma coisa diferente. Porque você vem... Quanto é o ingresso de novo, você falou? O mais barato pra sócio é R$25,80. O inteiro é R$86. Inteira carérrimo. R$86 pra ver um Atlético Grêmio. O mais barato. O mais barato é muito caro. É no Intersul ali atrás do Então eu gol. acho que o Atlético, quem trabalha nesse setor, usar um pouquinho da criatividade, sabe? O cara já é sócio, tem direito a levar mais um acompanhante, ou mais 2, 3 ingressos por 50% desses 25 aí, que aí fica bom, 25, beleza. Porque não é só o ingresso. Eu tava conversando com um atleticano que foi ao jogo quinta-feira ali. Ele pagou estacionamento. Ele pagou 120, eu acho, estacionamento. 120. Não é? 120 estacionamento. Ele entrou, o filho pediu um picolé, se eu não me engano, R$16. Aí ele foi comer um sanduíche. Ruinzinho, hein? Nossa, comi também a Arena MRV. Ruinzinho o hambúrguer da Arena MRV, viu? Aquele hambúrguer cheio de caroço no meio. Ruim. R$35. Ruim. Aí ele tava com 2 filhos, quer dizer, aí já foi mais 70. O cara que vai à Arena MRV hoje... Não pode ter filho. Não, se ele for com a esposa e um filho, se ele tiver... Com 2 acompanhantes. Com ingresso a 50. Então já foi quase de ingresso R$200. 120 estacionamento. Vou pegar a calculadora. 320, vai fazer na conta. 320 estacionamento, com mais 200, tá 320. Aí ele vai gastar ali de comida, mais uns 100, 150. 120 coisas. Já 520. Uma ida ao estádio hoje, isso não é só o Atlético não, tá, gente? Isso é pro Mineirão, pro Cruzeiro, no futebol moderno. Pra uma família, não sai por menos de R$500 não, Cláudio. Tá caro. É muito caro. E aí que eu vou nessa, bater na tecla mais uma vez. Como o momento, isso é oferta e demanda. O atleta jogando pra 20 mil pessoas na arena. Cria promoção, cara. O cara que já é sócio, sei lá, paga o sócio mais caro, pode levar um de graça, ou leva 3 pagando a metade, 50%. Não dá pra ficar só nessa obrigação. Tem que apoiar, tem que apoiar. A gente sabe, o atleta tem investimento caro, né? O Atlético tem um time caríssimo, continua a investir agora na janela, mas tem que ter um incentivo financeiro também. As coisas não estão fáceis. Não dá pra pensar, achar que é normal uma família gastar
pagar 400, 500, 600 reais num jogo de futebol, Cláudio. Tem jogo e jogo, né, Thiago? Agora, esse o próximo que vai ser... Cruzeiro vai explodir, esse aí, óbvio. Galo e Cruzeiro, Copa do Brasil, esse a gente sabe que o ingresso vai ser mais caro e vai lotar. Agora, Flamengo lotou também, né? Jogos do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, torcedor ainda não... Na Copa Sul-Americana, o Galo não conseguiu trazer esse torcedor, né? Quem sabe para as fases seguintes, passando aí pelo Godoy Cruz. E o Campeonato Brasileiro, como o Galo tá ali no meio de tabela também, né, Thiago? Fica o torcedor escolhendo, né? Amanhã, por exemplo, tem um detalhe. O jogo é no horário bom, 4 horas da tarde. Mas é o jogo também na TV, né, Thiago? Aberta. Então tem esse detalhe, né? Cara... O Ellerson Ângelo tá me lembrando aqui, ó. O Thiago, a pipoca é 40 reais. Porra! 40 reais um bote de pipoca, velho. Não dá, gente. Nós temos que começar a mexer aí pra ajudar a torcida. Atlético Cruzeiro. O Cruzeiro tá num momento diferente, a turma tá enchendo o campo. O Atlético não pode jogar brasileiro pra 20 mil pessoas, não, Cláudio. Não pode. O último jogo até deu uma melhorada no último dia, né, Thiago? Aí com essa promoção. Amanhã deve melhorar também, mas a gente tá falando hoje de 12, 13 mil, um dia antes da partida. A previsão muito pequena de público. E a gente sabe que melhorou a acústica da arena. Então, tendo o estádio cheio, dá uma diferença. Faz barulho. E é muito melhor você ter 30 mil pagando a metade do preço do que ter 15 mil pagando o preço inteiro, né? Como experiência pro time também, para incentivar o time. Seria uma oportunidade muito boa do Atlético fazer aí uma promoção bem especial, né? É isso aí. Então, Thiago, amanhã tem esse jogo. O Galo viaja na terça-feira para a Argentina e na quinta tem o jogo contra o Godoy Cruz à noite e de lá vai seguir direto para São Paulo, né? Uma semana fora aí praticamente dos jogadores. Vão emendar para São Paulo pro jogo contra o São Paulo domingo. O Igor Rabelo, Thiago, vamos lá. Treinou, mas já está nos últimos momentos de Galo. Uma reunião ontem, o empresário dele com a diretoria do Atlético para acertar a rescisão e ele sairia livre, né, para o Fluminense. O contrato dele lá com o Fluminense vai ser até 2027, podendo até 2028, com meta no último ano. Então o Rabelo vai pegar um contrato mais longo para ele, ficou de bom tamanho, né, Thiago? E o Juan, zagueiro, tá aí fazendo exames médicos. Ele fisicamente tá pronto? Quem? O Juan? Não, o Juan tá voltando de uma lesão no joelho. O Atlético, inclusive, tá sendo bem criterioso nessa questão do exame, né, Thiago? Porque lá no Bragantino, eles não ficaram com ele porque ele não estava pronto. Mas a informação que a gente obteve no Galo é que agora ele está recuperado da lesão no joelho, o Bragantino precisava dele urgente, né? E aí por isso que não contratou. Mas o Galo ainda não anunciou o jogador, tá passando por exames médicos, mas dando tudo certo, vai assinar por empréstimo aí com opção de compra.